Em 1973, um menino de apenas 10 anos chamado Carlinhos Ramos saiu de casa como em qualquer outro dia no Rio de Janeiro. Era para ser um dia comum. Mas Carlinhos nunca mais voltou. A família rapidamente percebeu que algo estava errado e começou a procurá-lo desesperadamente. A polícia foi acionada. Vizinhos foram entrevistados. Cartazes com o rosto do menino começaram a aparecer por toda a cidade. O caso rapidamente ganhou a atenção da mídia. Mas conforme os dias passavam, nenhuma pista concreta aparecia. E o desaparecimento de Carlinhos começava a se transformar em um dos maiores mistérios do Brasil. No próximo episódio, as primeiras pistas que deixaram os investigadores confusos. Após o desaparecimento de Carlinhos Ramos, a polícia iniciou uma grande investigação em Rio de Janeiro. Vizinhos foram interrogados. Amigos da família também foram ouvidos. Algumas testemunhas afirmaram ter visto o menino próximo de casa pouco antes de desaparecer. Mas nenhuma informação levava a uma resposta clara. Enquanto isso, a imprensa começou a acompanhar o caso de perto. O desaparecimento de Carlinhos rapidamente ganhou destaque em todo o país. Com o passar das semanas, novas teorias começaram a surgir. Algumas pessoas acreditavam em sequestro. Outras suspeitavam que alguém próximo da família poderia saber mais do que dizia. Mas a verdade ainda parecia muito distante. No próximo episódio, uma denúncia misteriosa que mudou o rumo da investigação. Sem pistas concretas sobre o paradeiro de Carlinhos Ramos, a investigação em Rio de Janeiro parecia parada. Até que uma denúncia anônima chegou à polícia. A mensagem dizia que o menino poderia ter sido sequestrado. Segundo o relato, Carlinhos teria sido levado por pessoas interessadas em adoção ilegal. Na época, rumores sobre redes clandestinas de adoção começaram a circular. A polícia investigou a possibilidade. Algumas pistas chegaram a ser analisadas, mas nenhuma prova definitiva foi encontrada. Enquanto isso, o caso continuava ganhando a atenção da imprensa. E quanto mais o tempo passava, mais o desaparecimento de Carlinhos se tornava um grande mistério. No próximo episódio, as teorias que chocaram o país inteiro. Com o passar do tempo, o desaparecimento de Carlinhos Ramos começou a gerar diversas teorias em Rio de Janeiro. Algumas pessoas acreditavam que o menino havia sido vítima de sequestro. Outras levantaram a possibilidade de adoção ilegal, algo que já era investigado na época. Também surgiram rumores de que ele poderia ter sido levado para outro estado, ou até para outro país. Mas nenhuma dessas hipóteses foi confirmada. A polícia continuou investigando, mas as pistas eram poucas e contraditórias. Enquanto isso, a família de Carlinhos continuava esperando por respostas. E a pergunta que todos faziam era a mesma: o que realmente aconteceu com Carlinhos Ramos? No próximo episódio, como o caso se tornou um dos desaparecimentos mais famosos do Brasil. Com o passar dos meses, o desaparecimento de Carlinhos Ramos deixou de ser apenas um caso local. A história passou a ser noticiada em todo o Brasil. Programas de televisão, jornais e rádios começaram a divulgar o rosto do menino. Cartazes foram espalhados por várias cidades. Mesmo assim, nenhuma pista concreta apareceu. A família continuava esperando por qualquer notícia. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil parecia encontrar respostas. O caso de Carlinhos começava a se transformar em um dos maiores mistérios de desaparecimento do Brasil. No próximo episódio, as investigações que tentaram reabrir o caso anos depois. Anos depois do desaparecimento de Carlinhos Ramos, novas tentativas foram feitas para descobrir o que realmente aconteceu. Autoridades e investigadores voltaram a analisar o caso no Rio de Janeiro. Testemunhos antigos foram revisados. Novas denúncias também surgiram ao longo do tempo. Algumas pessoas afirmavam ter visto alguém parecido com Carlinhos em outras cidades. Mas nenhuma dessas pistas levou a uma conclusão definitiva. Mesmo décadas depois, o desaparecimento do menino continua sem resposta. E a pergunta permanece a mesma: o que aconteceu com Carlinhos Ramos? No próximo episódio, como o mistério continua vivo até hoje. Décadas se passaram desde o desaparecimento de Carlinhos Ramos. Mesmo assim, o caso continua sendo lembrado em todo o Brasil. Ao longo dos anos, surgiram novas histórias, supostas testemunhas e até pessoas que acreditavam ter encontrado pistas sobre o paradeiro do menino. Algumas investigações foram retomadas em Rio de Janeiro, mas nenhuma prova definitiva apareceu. Para a família, a esperança nunca desapareceu completamente. E para muitos brasileiros, o caso de Carlinhos se tornou um símbolo de um mistério que ainda espera por respostas. No próximo episódio, o impacto duradouro dessa história no Brasil.
Mais de 50 anos depois, o desaparecimento de Carlinhos Ramos continua sendo um dos maiores mistérios do Brasil. O menino desapareceu em Rio de Janeiro em 1973. E nunca mais foi encontrado. Ao longo das décadas, muitas teorias surgiram. Sequestro, adoção ilegal, fuga ou até erros na investigação. Mas nenhuma hipótese conseguiu explicar completamente o que aconteceu. O caso atravessou gerações e permanece na memória de muitas pessoas. Porque às vezes, os maiores mistérios não são aqueles que resolvemos. São aqueles que nunca conseguimos explicar. O desaparecimento de Carlinhos Ramos continua sendo um dos mistérios mais marcantes da história do Brasil. Tudo começou em 1973, nas ruas do Rio de Janeiro, quando um menino de apenas 10 anos saiu de casa. E nunca mais foi visto. Investigações foram feitas. Teorias surgiram. Denúncias apareceram ao longo dos anos. Mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Para a família, o tempo passou. Mas a pergunta continua a mesma: o que realmente aconteceu com Carlinhos? Alguns mistérios acabam sendo resolvidos. Outros permanecem vivos na memória das pessoas. E a história de Carlinhos Ramos é uma dessas histórias que o Brasil nunca esqueceu.